Olá, olá, estamos chegando com mais um bloco do nosso Mistura Fina Online, trazendo os fatos que viraram notícia em Taquari e na região, principalmente nos municípios de Itabaí, Paverama e Fazenda Vila Nova. O Jornal Fato circulando toda sexta-feira, bem cedinho, com os jornais sendo distribuídos aos assinantes e também nas bancas. Neste bloco do nosso Mistura Fina Online, estamos recebendo o novo capitão da Brigada Militar, que tomou posse na semana passada e hoje vem participar do nosso programa, o Fábio Bilhar. Participam ainda desta entrevista os repórteres Rivail Teixeira, Aline Lourenço e Alexandra Machado, além deste que vos fala, Rogério Pereira. Rivail, capitão, participando do nosso programa? Tudo bom, capitão? Tudo bom, Rogério? Tudo bom, colegas? Bom. Capitão Fábio Bilhar, você está no município há cerca de uma semana. Eu gostaria de conversar conosco e nosso público de que município você vem e qual a relação de parentesco que você tem aqui com o município de Taquari. Bom dia a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer, no nome do Rogério aqui, dos membros da banca, a oportunidade de me dirigir à comunidade da região. Eu estou chegando aqui, ali há uma semana, quarta-feira passada foi minha apresentação. Estou me ambientando, na verdade, com relação à cidade, às particularidades do município, né? Embora eu seja conhecedor da região aqui, né? Eu sou natural de Teutônia, é onde é minha residência hoje. E respondendo a tua pergunta com relação aos meus antepassados, meu nome de Guerra Bilhar, e coincidentemente eu, numa pesquisa genealógica, um pouco antes de eu ser designado para a região aqui, eu descobri que o primeiro bilhar que teve no Brasil foi aqui de Taquari, foi o João Pereira da Silva Bilhar, era meu tetravô, né? Ele veio daí de São Jorge, nos Açores, e ele se instalou aqui na cidade. Eu ainda estou fazendo uma pesquisa um pouco mais aprofundada para ver como é que se deu esse tipo de situação, enfim. Mas é aquilo que eu já falei para ti, pessoalmente até para o Rogério, eu me sinto honrado, lisonjeado de estar trabalhando na terra dos meus antepassados, né? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo prestar um serviço à comunidade de onde, na verdade, meus antepassados são, né? De onde se originou. Na sua família tem outros militares, não? Não tem outros militares na família, não. Foi uma escolha sua a vinda para Taquari? Como eu disse, a minha cidade, embora não seja minha cidade natal, mas eu nasci em Porto Alegre, mas a cidade onde eu cresci e me criei foi em Teutônia, né? Então, pela proximidade da minha cidade, da minha família aqui, de onde tenho meus pais, meus parentes, enfim, eu solicitei e o comando foi compreensivo a minha solicitação, né? Eu trabalhava em Canoas anteriormente, eu trabalhei 4 anos no 15 BPM em Canoas, foi um trabalho do qual eu fui muito feliz lá, eu estava muito feliz de fato, mas pesou a questão familiar, a proximidade da família, eu solicitei a transferência para cá e fui atendido, né? Taquari é uma cidade que eu conheço já desde pequeno, desde da minha infância e como eu disse, me honra muito estar aqui hoje podendo prestar um serviço a essa comunidade. Qual é a diferença do trabalho de Canoas, né? Você estava numa cidade grande, na região metropolitana, para esse trabalho que é desenvolvido aqui no município, já no interior, com um pouco menos de efetivo, menos de recursos, né? Eu já fui comandante da 3ª Companhia do 23 BPM, que é sediada em Venâncio Aires, que é uma cidade um pouco maior que Taquari, mas as particularidades são muito parecidas, né? É incomparável, obviamente, o trabalho da região metropolitana, uma cidade do porte de Canoas, com os problemas de vulnerabilidade social que nós temos lá, com Taquari, né? A população é diferente, o tipo de criminalidade é diferente, a forma de combate a essa criminalidade também é diferente. Então, eu ainda estou avaliando os aspectos locais aqui, né? Mas tem sim algumas coisas, algumas boas práticas que eu vou procurar trazer para a cidade aqui, da região metropolitana, né, que nós fazíamos lá, mas há uma diferença abissal, né? Canoas é uma coisa e Taquari é outra, né? Então, os problemas que nós temos aqui são diferentes, né? O tratamento também, obviamente, é diferente. São menores os problemas. De fato. A gente trabalha para que não sejam exponencializados com o tempo, né? A gente trabalha nesse viés, como nós estamos falando aqui em off antes da entrevista,
uma forma preventiva também, né? A gente não pode deixar os problemas tomarem uma proporção que depois eles ficam irremediáveis, né? Então a gente trabalha nesse viés também preventivo para que a gente possa manter a tranquilidade da cidade, né? Nós temos aqui, obviamente, alguns problemas, né, de drogadição, de tráfico, que isso é comum a todas as cidades, infelizmente. Isso é um problema de saúde pública, não propriamente de segurança pública, né? O tráfico em si. A gente se preocupa, além do tráfico, muito mais com os problemas decorrentes do tráfico, né, que são os homicídios, que são os roubos para angariar recursos ali para o tráfico, enfim, todos aqueles problemas decorrentes do tráfico, né? E infelizmente nós já temos essa realidade aqui em Taquari, né? Embora diminuta, assim, tem, né? E a gente está muito atento com relação a isso. Capitão, embora o seu pouco tempo aqui no município, mas a gente, não sei se é uma falsa sensação, mas parece que a Brigada Militar já está mais na rua, circulando em frente às escolas. Que estratégias você já está pensando para implementar aqui no município para a atuação da Brigada Militar? Eu tive uma reunião na segunda-feira com o comandante do batalhão, o Major Cássio, e ele, de forma muito compreensiva, entendeu pela cedência de algumas motocicletas, inclusive, que é uma das estratégias que eu gostaria de trazer para a cidade aqui, que nós implementávamos em Canoas, né? As ROCANs, as rondas ostensivas com apoio de motocicletas, elas propiciam um atendimento de ocorrências muito mais célere, né? E no meio urbano, como a gente tem umas ruas estreitas, inclusive aqui, né, a circulação fica muito mais facilitada. Isso pode ser decisivo, às vezes, no atendimento de uma ocorrência. Segundos, né, no atendimento de uma ocorrência, às vezes num socorro a uma vítima, alguma coisa assim, ou no encalço de um meliante, alguma coisa assim, segundos são preciosos, né? Então, a implementação das motocicletas é algo que eu gostaria de trazer para a cidade, né, que vai ser trazido para a cidade. E sim, algumas estratégias nós já estamos implementando aqui com relação à circulação das viaturas, né, de modo a dar mais ostensividade, né. A gente, como eu disse, a gente trabalha num viés repressivo, que é no combate à criminalidade, aquela que já de fato ocorreu, né, na prisão, enfim, do meliante, mas tem todo um aspecto ostensivo, preventivo que a Brigada Militar faz, né. Não por nada a viatura da brigada é identificada, os policiais são identificados com farda, a gente procura andar com o giroflash ligado, para que as pessoas tenham essa sensação de segurança que a brigada está ali, está de fato perto delas e tal, e para que iniba eventualmente algum indivíduo de cometer algum delito. Quantas motocicletas vão ser trazidas para cá? A ideia inicial são 2 motocicletas, trabalhando no serviço das 7 da manhã às 7 da noite, sem prejudicar, claro, a aplicação das viaturas, né? Mas nesse primeiro momento a gente vai trazer 2 motocicletas porque eles têm que trabalhar em dupla, né? Motocicleta só trabalha em dupla, no mínimo. E as condições de trabalho da Brigada Militar aqui em Taquari, o quartel que vocês estão instalados hoje, eu acredito que é bastante precário, né? Isso dificulta o trabalho de vocês. Porque é uma condição provisória, né? Seria temporária. Isso, como que você vê essas condições oferecidas hoje para o trabalho da Brigada aqui em Taquari? Nesta semana eu ainda conversei com o capitão e ele me falou sobre uma segunda possibilidade quanto à construção do prédio da brigada, é isso, né? Perfeito, Rogério. O que acontece? Felizmente nós estamos numa situação em que nós temos algumas pessoas tendentes a nos ajudar, digamos assim, né? Durante muitos anos a brigada ficou aqui em instalações talvez improvisadas, talvez provisórias que se tornaram definitivas, né? E por mais que o Major Armando tenha desenvolvido um excelente trabalho, essa situação do prédio da brigada ainda não tinha acontecido, né? Mas ele articulou muito bem, tanto que eu estou chegando aqui, as coisas já estão mais ou menos já alinhadas, né? Pelo trabalho do Major Armando, né? E nós tínhamos uma primeira proposta ali, que é uma verba destinada ao judiciário, pelo GAP, que é um grupo que nos apoia muito aqui na cidade. E nesse meio tempo surgiu uma segunda proposta de uma empresa que está se instalando aqui na cidade, alguns empreendimentos, enfim, da construção integral de um prédio, com doação inclusive de mobiliário, enfim. E nesse momento, em conversa com o comando, em conversa com os entes públicos aqui da cidade, ficou decidida
pela opção dessa segunda proposta, né? Um empresário vai construir todo o prédio da brigada. Inclusive eu tive uma reunião essa semana com ele e tal, nós estamos já numa fase... Agora saí da prefeitura aqui, eu estava conversando com o pessoal da prefeitura aqui, o Flávio, a arquiteta, enfim, o secretário de planejamento, foram muito receptivos ali, no intuito de a gente dar uma celeridade para isso, né? Então a ideia é a gente construir um prédio ali perto de onde a brigada é, ali perto de onde o Sicredi está se instalando, né, com um prédio de 2 andares, num terreno de esquina, um prédio que atenda a todas as nossas necessidades, né, que não são poucas. Né, uma companhia da brigada ela precisa ter um prédio adequado. Né, então a ideia é que essa situação se concretize de forma rápida. Né. Estou trabalhando para isso, estou com o projeto debaixo do braço literalmente, está aqui na mesa ao lado aqui, para que a gente possa concretizar, né, e porque Taquari é uma cidade de importância não só histórica, né? Taquari é uma cidade de importância de fato, né? No cenário da segurança pública. Então a gente precisa de um prédio condizente para a Brigada Militar poder prestar um serviço cada vez melhor à comunidade. A prefeitura vai fazer esse projeto? Sim, então a parceria ali, eles vão nos auxiliar de alguma forma, né? Tem o arquiteto ali, o engenheiro, enfim, eles estão nos doando, entre aspas, né, esse projeto, né, para que possa ser executado por essa empresa que é da cidade de Triunfo. Então vai ser deixado de lado o projeto da Brigada Militar na Cecília de Costa, ao lado da Delegacia de Polícia. Revali, o que precisa ser dito aqui, né? Eu estou chegando, né, aqui eu estou pegando alguns projetos já em andamento, né? Tem umas questões ali que precisam ser só ajustadas, né? Até agradeço a oportunidade, porque eu não quero que não fique nenhum mal entendido, algo do gênero, né? Eu tive conversando com alguns integrantes do GAP aqui, o seu Irineu, diretor do DOMS aqui, uma pessoa muito solícita, inclusive. Hoje à tarde eu tenho reunião com o presidente do GAP, né? Então o GAP é uma entidade que nos auxilia e não só aqui, mas em outras cidades que também tem GAP, Concepro, são entidades de suma importância para a segurança pública. São aqueles entes que são os recebedores de recursos, os fiscalizadores, né, que dão transparência e idoneidade para todo o processo de que eventualmente uma empresa queira doar um valor, alguma coisa assim, para a brigada. A brigada não pega o dinheiro em mãos, né, tem que ter um ente que faça essa intermediação. Então, os membros do GAP são voluntários, são pessoas de bem da comunidade, são pessoas que querem nos ajudar e elas têm que ser valorizadas nesse sentido, né? Então, sem desprestígio a nenhuma entidade ou nenhuma pessoa específica, né? Esse primeiro projeto a gente vai declinar por conta desse segundo, né, que é muito mais benéfico para nós, né, sem dúvida alguma, né, em que pese toda a boa vontade das pessoas envolvidas, né, a idoneidade das pessoas envolvidas, a gente vai optar nesse momento por essa segunda proposta, que vai nos atender, né, na totalidade as demandas que a gente precisa ali da companhia. Estrategicamente, para a segurança, é melhor a brigada estar um pouco distante do prédio da delegacia, já que ali eles ficariam juntos. Na época havia se comentado, por exemplo, poderia acontecer um assalto e as questões de segurança estão todas ali naquele caminho, sabe? Não chego a falar isso, até porque assim a gente tem uma excelente relação com a delegacia aqui de polícia, né? Os policiais civis são parceiros, né? Nós deles e eles nossos. Eu tive inclusive conversando com a delegada Betina ontem, muito gentil, me recebeu lá na delegacia de polícia, né? Até para integração, né? Às vezes seria interessante ter a Polícia Civil, a Brigada Militar uma ao lado da outra, não haveria problema nisso. Né, são instituições parceiras, amigas, trabalham muitas vezes em conjunto, a gente prende, leva ali, troca informações, enfim. Então não haveria um problema, até porque tem muitas cidades que trabalham, tem a delegacia de polícia justamente ao lado da Brigada Militar, enfim. Né, então não haveria problema nesse sentido, né, talvez até seria adequado sob algum viés. Né, mas a gente entende que nesse momento, inclusive o terreno é um terreno de esquina que está sendo ofertado ali, perto de onde é a Brigada Militar hoje, ele estrategicamente talvez ele seja mais centralizado, né, e o que facilita inclusive o acesso das pessoas a nós. Né, então talvez nesse sentido esse terreno seja melhor. E o terreno vem de papel passado assim para a brigada, depois não há o risco, por exemplo, de acabar a brigada sem prédio de novo? Não, todas essas questões elas são avaliadas pelo corpo de oficiais, enfim, né,
passadas, obviamente, ao comando geral, para que seja avaliado. Não há o risco de nós assumirmos um prédio e sermos despejados em pouco tempo, né? A forma do contrato, se vai ser de cedência, se vai ser doação, ou uma espécie de empréstimo ad eternum, alguma coisa assim que seja, tudo vai ser formalizado em contrato, obviamente, né, para que a gente não corra risco. Tem toda a segurança jurídica nossa e da parte também, obviamente, que gentilmente está cedendo aí o valor do prédio, que é um valor considerável, né, um prédio dentro daquilo que a gente precisa, dentro do tamanho, dentro das especificações que uma companhia da Brigada Militar precisa, é um prédio de 700, 800 mil reais, com certeza. Não sei se o capitão conversou com a empresa, se o nome da empresa já pode ser divulgado ou não, até porque é uma iniciativa muito positiva, né? E caberia a divulgação, mas não sei se já temos autorização. Não, Rogério, faço questão, inclusive. A empresa é a Marosal Logística, de Triunfo, né? A pessoa do Fabrício, que já esteve aqui conversando comigo, né? Uma pessoa muito interessada em auxiliar, né? Essas pessoas, como eu disse, assim, a iniciativa privada é muito interessante que em algumas cidades elas têm noção de que segurança pública não é gasto, segurança pública é investimento. Né? Isso, se nós formos fazer uma análise sociológica, filosófica, aqui nós vamos entrar em Locke, em Hobbes, e falar de contrato social, e que a sociedade se fundou por conta da segurança pública, para que o estado de natureza não existisse mais, enfim. Mas, ao fim e ao cabo, o que pode se dizer é claro, não há nenhum tipo de desenvolvimento social sem segurança pública. Basta dizer que em alguns estados, algumas localidades em que a polícia militar se absteve de atender ocorrência, enfim, de fazer o policiamento, aquilo virou um caos. Né? Então, qual é a importância da segurança pública? Toda. Né? Então, que bom que nós temos empresas como essa, né? A Marosal Logística, que está, enfim, se propondo a investir, porque é um investimento, na segurança pública da cidade. A ideia é fazer um prédio bacana, um prédio que atenda às nossas necessidades. Eu até estava falando com a arquiteta Ivete agora aqui na prefeitura. A ideia é fazer algo, porque eu sou de Teutônia, como eu disse, lá o prédio da Brigada Militar de Teutônia ele é em estilo enxaimel, em homenagem à colonização alemã. E a ideia aqui é fazer um prédio, né, em homenagem à colonização açoriana na cidade, com traços açorianos, claro, modernizados, né, para que a gente possa realizar de fato essa identificação cultural com a cidade. Né. O prédio da Brigada é um prédio público, né, a Brigada Militar, eu estava falando ontem para o Rogério ainda, né, nós somos servidores públicos. Né, a gente precisa entender que servidor público de fato, a gente presta um serviço à comunidade. Né, e a gente precisa ter um prédio para receber a comunidade, um local adequado, que as pessoas possam se sentir bem, ir lá e conversar conosco, expor suas demandas e tal, porque a Brigada Militar é parceira da comunidade, né? A gente tem que sempre fomentar essa questão. Né? E só fazendo um gancho com aquilo que foi me perguntado antes, sobre ProERD, sobre essas questões de pelotão mirim, que embora eu seja favorável, e hoje a gente esbarra na questão do efetivo, a gente vai procurar cada vez mais fazer palestras nos colégios, enfim, falar sobre drogadição, violência escolar, bullying, esse tipo de temática que envolve segurança pública. Capitão, ainda com relação ao prédio, agora a Brigada Militar teria 2 espaços para a instalação do prédio. Né? Não seria, no caso do GAP, para colocar lá no lado da delegacia, houve uma mobilização dos membros do GAP, isso não já foi conversado com o presidente, não seria um banho de água fria, vamos dizer assim, na mobilização que o pessoal do GAP fez para conseguir colocar fazer um prédio para a Brigada Militar? Não vejo dessa forma. Na verdade, eu tenho uma reunião com o Leandro já tarde, que é o presidente do GAP, que é uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa parceira nossa, sempre nos ajudou aí. Eu tenho conversado com o Major Armando, era uma pessoa que organizava galetos em prol da segurança pública, aqui almoços e tal. Então são pessoas da comunidade de bem que a gente tem que prestigiar, tem que valorizar. Conversei com o Irineu, do Domus aqui, uma pessoa muito gentil, foi até a Brigada lá conversar comigo e tal. E nós somos muito claros com eles. Né? Nós temos esse valor do judiciário também, né? Que foi repassado para o GAP, para que a gente possa começar um prédio. E nesse meio tempo chegou uma segunda proposta. Né? Está todo mundo, na verdade, imbuído num único propósito, que é aumentar
a valorizar, enfim, a segurança pública, a brigada militar, enfim, é todo mundo junto no mesmo lado do balcão, né? Então o GAP é nosso parceiro, o GAP continua nosso parceiro, o GAP vai participar sim desse prédio aqui novo, tá? Talvez a gente vai estudar a formatação, de que forma vai se dar isso, né? Mas um dia na inauguração lá eu quero o GAP lá conosco, né? O GAP é importante para nós, né? Não, espero que eu sei que houve, de repente, eventualmente algum mal-entendido, uma coisa que foi suscitada na cidade e tal, mas de fato eu gostaria que essa situação fosse apaziguada, porque na verdade está todo mundo querendo ajudar, né? Que bom isso, né? Porque às vezes a gente não tem pessoas do nosso lado. Então a gente tem o pessoal do GAP, tem o pessoal do Judiciário, já conversei com o Dr. Lucas, inclusive, o promotor de justiça, uma pessoa agradabilíssima, também é parceiro nosso aqui. Então a gente está num momento muito bom na cidade, né? De todo mundo mobilizado em prol da construção de um prédio novo da Brigada, e isso é muito bom. Então a gente tem que colocar essas pessoas perto da gente cada vez mais. Aquele prédio que seria construído do lado da delegacia, inclusive, era a intenção que ele servisse também para o Corpo de Bombeiros, né? Então, daqui a pouco ele pode cessear como fazer a destinação dessa verba, a readequação, mas a ideia inicial é que fosse um prédio da Brigada e do Corpo de Bombeiros, então, quem sabe, fica para o Corpo de Bombeiros no local, né? Bom, aí de repente, o doutor Leonardo, já tem uma reunião com ele, inclusive, né? Pode, enfim, explicar melhor a situação. Esse valor pode, eventualmente, ser realocado para uma outra aplicação, enfim. Essas questões do que vai ser feito ali, eu fico um pouco prejudicado em responder, né? Até porque eu estou chegando, daqui a pouco cometo uma gafe aqui, respondo alguma coisa aqui que não... Esse novo prédio, então, não vai ter, vai ser uma doação dessa empresa Logística de Triunfo, Marosal, Logística de Triunfo, e não mais do GAP, é isso? Em tese, é essa situação que está se apresentando. Certo. Isso aí. Demais Temos assuntos. mais algumas perguntas? Demais assuntos do comando, não sei se você queira ressaltar aqui para gente como é que está esse início Uma de questão trabalho. era esse trabalho preventivo nas escolas, mas aí o capitão já colocou, né, do PROERD, do Aba Larga Mirim, que a gente já chegou a ter em Taquari. Como eu disse, a gente está com um efetivo um pouco reduzido nesse momento. Eu entendo que todos esses projetos sociais que a Brigada assim envolve, eles são de fato muito importantes, né? Quem foi criança e passou pelo PROERD em algum momento da vida, ele se lembra pro resto da vida que passou pelo PROERD, que teve um policial ali na sala de aula dele e que explicou o quanto as drogas são prejudiciais, enfim. Então esse trabalho preventivo que a Brigada Militar faz é de suma importância, né? Infelizmente nós estamos com um déficit de efetivo aqui na cidade que me prejudica, né, atender esse tipo de situação, né? Que eu espero que se normalize em seguida para que a gente possa voltar a atender isso. Então, hoje eu tenho que priorizar o policiamento ostensivo, preventivo e de repressivo, eventualmente, aqui propriamente na cidade, com policiais embarcados em viaturas, enfim, atendendo as demandas da comunidade, ocorrências, etc., né? E aí sim, no segundo momento, assim que se normalizar a situação de efetivo, a gente possa retomar alguns projetos que já eram feitos anteriormente aqui. Vocês têm algum caminho, enquanto capitão, você tem algum caminho que possa buscar mais efetivo? Essa situação é a critério do comando da Brigada, né? A gente não é só Taquari, né? Então existem N cidades aí que a gente sabe da dificuldade de efetivo, não é nada sigiloso, é público e notário, que a Brigada Militar nós estamos trabalhando com um efetivo menor do que o necessário. Mas isso fica a critério do comando, né? Eu posso fazer ali, fazer uma explanação de motivos, explicar o porquê eu precisaria de mais pessoas, eles são cientes disso, né? Mas existem outras demandas a serem atendidas, outras cidades também, e dentro das possibilidades, obviamente, Taquari vai ser atendido. Isso, então. É isso. Agradecemos, então, a participação do capitão da Brigada Militar, Fábio Bilhar, e o nosso microfone fica à disposição para as considerações finais. Obrigado, Rogério e membros da banca. Eu reitero o agradecimento pela oportunidade de estar com vocês. Me convidem mais vezes, sempre que tiver alguma pauta, alguma coisa. Eu estava falando contigo ontem, Rogério, ainda da importância, né, de a gente ter um canal bom com vocês. É uma forma de a gente também aparecer para a comunidade, falar do nosso trabalho, né, porque a Brigada Militar é a força da comunidade, como o próprio nosso slogan assim fala, né. Então nós temos que estar com esse canal aberto, cada vez mais próximo daqueles que precisam da gente, né. Quero me colocar à tua disposição, membros da banca, os demais ouvintes aí,
para aquelas pessoas que eventualmente precisarem de alguma coisa, tiver alguma sugestão, quiser conversar comigo, as portas do meu gabinete lá no quartel da brigada estão à disposição. Muito obrigada. Então, capitão. É isso aí, daí um pouco mais estaremos de volta com mais um bloco do Mistura Fina Online.